aqui. Então, deixa eu rapidamente fazer uma apresentação sua. Acho que a maioria não te conhece. Então, o professor Fábio Scarona, ele é professor do Departamento de Ecologia, professor associado da FRJ. Ele tem, além de atuar no setor acadêmico, tem atuado em diversos órgãos governamentais e não governamentais. Foi coordenador de área de ecologia e meio ambiente, né, da CAPES, diretor do Jardim Botânico, diretor executivo da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, participou dos painéis de mudança climática e de biodiversidade e serviços ambientais. Então, é super interessante essa larga experiência que você tem no campo da gestão ambiental, das políticas ambientais e sustentabilidade. Então, um prazer enorme receber você aqui e pode iniciar então quando você quiser. Obrigado, Fábio. Legal, Alex, muito obrigado. Muito obrigado, Ana. Um prazer enorme estar com vocês. A chance única aqui de interagir com estudantes, né, nesses diferentes níveis de aprendizado. Bom ver amigos, já ver meu amigo Rogério aqui. Estou super feliz em poder dar uma aula de novo depois de muito tempo, porque lá no UFRJ a gente estava começando aqui, antes de começar aqui o nosso papo, que a gente não tem dado aula, então estava com alguma saudade. Mas é o que eu trouxe hoje, até pelas minhas limitações aqui em usar esse formato, diferente dos professores da PUC, que já estão aí há alguns meses trabalhando com isso, para mim é novidade. Eu trouxe mais alguns pontos assim para a gente discutir um formato de bate-papo. Eu achei que valia a pena começar assim, falando um pouco sobre sustentabilidade, que eu sei que é muito tema do curso de vocês, então eu vou falar um pouco assim, correndo o risco de ser redundante com coisas que vocês já viram, mas eu achava importante fazer uma introduçãozinha acerca disso, até um dos textos que eu passei para vocês, antes de falar dos sistemas socioecológicos propriamente ditos e na ótica dos sistemas socioecológicos, eu vou falar um pouco sobre a abordagem da Elinor Ostrom, que ela é uma abordagem que eu acho que é muito útil como ferramenta para se usar, ainda que tenha alguns limites também, a meu ver, a gente vai estar discutindo isso, e alguns conceitos que são acessórios a esse tema dos sistemas socioecológicos, os conceitos de adaptação, de resiliência e de transformação. E aí o Alex tinha me pedido, eu dei uma palestra na PUC, é coisa de 2 anos atrás, sobre futuros possíveis, e daí eu falei na ocasião sobre esse arcabouço teórico que uns filósofos... Tem um campo na filosofia chamado estudos do futuro, e esses pesquisadores propuseram assim, esse arcabouço dos 3 amanhãs que ele fala, que o futuro, dentro de um tempo pós-normal, ele é dividido em 3 amanhãs, eles explicam sobre os amanhãs. Alex se lembrou dessa palestra que eu dei, e essa palavra normal, agora durante a pandemia, está sendo muito usada, né? E aí o Alex achou que talvez fosse interessante eu falar um pouco para vocês sobre esse arcabouço, e aí eu trouxe isso aqui para encerrar o nosso bate-papo. Então, mais ou menos essa lógica, esses pontos eu vou tentar passar rapidamente por eles para dar mais tempo aí da gente discutir ao final. E também ao longo da fala, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também, por favor, abrir o microfone e me sinalizar. Então, eu queria começar falando um pouco sobre sustentabilidade e queria começar com essa lógica de um matemático e filósofo argentino, infelizmente faleceu agora em fevereiro, com 100 anos de idade, Mário Bunge. Ele discute muito o que ele chama de emergência, né? Tem diferentes visões de como emergem novidades no mundo, né? De como é que surge inovação. E a visão do Bunge é uma visão que eu acho bem simples e didática. Ele fala que as coisas, em geral, as coisas ligadas ao pensamento, ligadas à matéria, ligadas à tecnologia, elas existem momentos em que essas coisas são únicas e que elas são separadas, elas divergem.
E quando há essa separação, surgem módulos, né? E, às vezes, com o passar do tempo, esses módulos se reencontram, eles meio que se convergem em direção a um único ponto, e quando esses módulos se encontram, uma novidade emerge. Só que no processo desses módulos se encontrarem, quando eles se encontram e surge essa nova convergência, os módulos individuais submergem. Submergir pode significar desaparecer, pode significar perder importância, perder relevância. E aí eu usei, num desses trabalhos que eu encaminhei para vocês darem uma lida, eu usei essa lógica do Mário Bung para discutir um pouco como que esse conceito de sustentabilidade emergiu historicamente. E para isso, assim, é uma história que é uma história antiga, na verdade, porque se você for ver bem, quer dizer, a sustentabilidade, né, que ela tem, eu li sobre isso outro dia, achei incrível. A palavra sustentabilidade tem mais de 300 definições conhecidas, vê que incrível. Mas a definição oficial dela é a das Nações Unidas, do relatório Brundtland de 1987, fala em sustentabilidade como qualquer prática ou política ou ação que assegure que futuras gerações tenham acesso à mesma ou mais quantidade de recursos disponível hoje. Então, o conceito de sustentabilidade ele tem uma preocupação intergeracional, né? Ele tem uma ética intergeracional, uma ética do futuro. Ela tem, óbvio, um componente do presente, mas ela tem uma preocupação com o futuro, diferente da ética que a gente conhece, que ela é uma ética humana e do presente. A ética da sustentabilidade ela é intergeracional e ela é humana e não humana. Então, ela é mais ampla. E esse pensamento mais amplo que o humano só, que inclui a natureza, ele é um pensamento da base de vários dos nossos ancestrais, né? De várias filosofias ancestrais, e que recebeu diferentes nomes em diferentes povos, e o homem moderno, contemporâneo, cunhou esse termo sustentabilidade como uma espécie de volta, né? Então, você lembra daquela coisa do Bung, que, se a gente olhar de novo para aquela lógica do Bung, um dia, muito tempo atrás, ser humano e natureza se perceberam como um só, como em vários dos nossos povos ameríndios, por exemplo, se percebem até hoje como parte da natureza. Em algum momento na história, se separou o ser humano da natureza. Isso começa lá na Grécia Antiga, isso anda pela Idade Média e começa a ganhar ênfase, essa separação, por volta aí do tempo do Iluminismo, né? Que é quando começa a se dar a modernidade. No final da Idade Média, um tempo que foi muito importante foi esse tempo dos grandes descobrimentos, né? Então, o Américo Vespucci é um ator que eu sempre gosto de citar, que, cara, a história é meio controversa a respeito dele, mas aí tem diferentes versões. A versão que eu acho que mais me interessa, que eu espero que seja verdadeira, é que o Vespúcio, navegando aqui pelo Atlântico Sul, ele teria em algum momento chegado na Baía de Guanabara e ele ficou tão encantado com o que ele viu ali do povo tupinambá, da exuberância da Mata Atlântica, que ele fez uma carta para o rei de Portugal e para os patronos dele, chamada Mundo Novo. E nessa carta ele fala das características dessas pessoas e da natureza e tal. E uma coisa que ele destaca que me parece muito interessante é que ele fala que ele sugere que o europeu, né, assim, ele falava isso, que essas pessoas, para ele, pareciam ser muito felizes porque elas amavam elas mesmas, e a medida delas se amarem é que elas andavam nuas, né? Então ele fala, eles andam todos nus, então eles devem se amar, eles têm amor próprio. Numa época que a Europa andava cheia de roupa, né? Você pode imaginar. Ele falava que eles se davam bem uns com os outros, então tinha esse princípio de amor ao próximo e eram perfeitamente integrados à natureza, portanto amavam a natureza. Então ele destaca esses três amores, o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor à natureza, que para mim está muito na base do que é o pensamento da sustentabilidade. E esse pensamento do Vespúcio, nessa carta que ele fez, e aí não é à toa que o continente americano foi batizado América em homenagem a ele e é apelidado Mundo Novo, não só por ter sido o pedaço de terra mais recentemente descoberto, mas por causa da carta dele. Essa coisa da América ser essa terra do futuro, mas é um futuro que remetia ao passado, porque o Américo também dizia na carta dele
que ele achava que esse estranho povo tupinambá, que os europeus tinham muito a aprender com eles. Vê que coisa. E não só não aprenderam nada, como dizimaram os tupinambás e boa parte dos povos indígenas aqui. Então, alguma coisa deu errado, né, com essa visão. E a visão do Vespucci é uma visão tão interessante que ela foi altamente influente num livro que sairia 13 anos depois, chamado Utopia, do Thomas Morris. E Utopia é um livro desse autor, em inglês, que narra como era a vida nessa ilha, que era uma ilha fictícia chamada Utopia, onde era esse tipo de cenário, né? Era um lugar meio sem lei, sem rei e sem religião, que é outra coisa que o Vespucci destaca na carta dele. E é tão aberta a referência, né, do Thomas Morris ao Vespucci que o livro é um diálogo entre o próprio Thomas Morris, um amigo dele belga, e uma terceira pessoa fictícia chamada Ritlodeu, que em grego significa relato do absurdo. E ele dizia que esse Ritlodeu era um assessor, navegante também, assessor do Américo Vespucci. Então ele meio que admite que o livro é muito inspirado pela carta do Américo Vespucci ao ver a América. Eu tenho para mim, então, que a visão do mundo novo do Vespucci é a grande utopia dos últimos 500 anos. O mundo está dizendo assim mesmo que as pessoas vão se amar umas às outras, vão se amar a si mesmas e vão amar a natureza. E esse tripé do amor, assim, que para mim é um bocado que está por trás do conceito de sustentabilidade numa perspectiva não só de presente, mas também intergeracional. Isso, como a gente sabe, na prática não funcionou, e lá por volta de 1750 surge ali a máquina a vapor e vem esse período do antropoceno, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e quando chega no pós-guerra, em 1950, com todo o avanço da tecnologia e da ciência, isso ganha uma grande aceleração, e essa aceleração é o que caracteriza o tempo atual. Que não precisa falar, essa situação aí caótica que se vive hoje, que inclui uma crise climática, uma crise de biodiversidade, a gente tem uma crise humanitária, agora tem uma crise sanitária, tem uma gigantesca crise econômica, e a pandemia é meio que o glacê sobre todo esse recheio aí. Então, e aí alguns pensadores já falavam isso, que a gente estava atravessando um período pós-normal. O período pós-normal, vou falar mais à frente, não é um período necessariamente anormal, mas é um período entre duas normais. Então, eles já diziam que ali por volta do final dos anos 80, começo dos anos 90, que tem a ver com a queda do Muro de Berlim, com o ganho de velocidade na internet, a expansão da internet, com a globalização, que a gente começa a entrar ali numa era onde os valores ficam em disputa, os interesses são enormes, fica tudo... É um período de muita contradição, de muito caos. E eles chamam isso de tempos pós-normais, e o argumento deles é que depois desses tempos a gente vai chegar a uma nova normal essa que a gente não sabe qual é. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas o que é curioso é que por volta do surgimento disso que alguns filósofos chamam de tempo pós-normal é quando aparece a palavra sustentabilidade, que ela vem como uma espécie de antídoto ao antropoceno, uma percepção de antropoceno. E também eu vou falar um pouco sobre esses avanços políticos daqui a pouco. E aí, mais recentemente, já em 2015, surgem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tentam traçar uma espécie de mapa para o planeta alcançar uma nova normal, que seria a normal da sustentabilidade. Por isso, sustentabilidade é um tema tão importante, até porque há um acordo global em torno dele, que também eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, em um desses textos que eu passei para vocês, tem esse diagrama, que é o diagrama onde a gente fala sobre essas convergências, os módulos, né? Vocês vão se lembrar que eu estava falando isso, que você tem módulos que são separados, eles convergem e emerge uma nova coisa a partir deles. Então, a nossa teoria, aqui vamos chamar assim, de como a sustentabilidade emerge, ela começa nesses módulos da base da pirâmide, né, que vocês podem ver aqui nessa figura. Então, se você olhar aqui para o campo de política, na esquerda aqui da nossa pirâmide, assim, de uma maneira bem simplista, a gente tem, de um lado, políticas ambientais, e se usa muito esse termo, né? Tem a Parque Nacional é uma política ambiental. Então, assim, a política ambiental virou um campo setorial. Ela é um campo setorial há muito tempo, um setor da política. E um outro setor são as políticas de desenvolvimento, que é até mais fracionado do que isso, porque a política energética é uma, a política agrícola é outra, a política de saneamento urbano é outra.
Então, a gente tem diferentes campos de política desenhados setorialmente, tal qual a ciência desenha os seus setores de ação. Então, a resultante é que, às vezes, dentro de um mesmo governo, você tem um Ministério de Meio Ambiente que é quase que um ministério de oposição ao Ministério da Agricultura ou ao Ministério de Energia. Então, essas políticas elas não são desenhadas de maneira integrada, né? Elas não são desenhadas em conjunto. Quando se percebe o tipo de problema que isso gera, você começa a ter políticas de sustentabilidade, que é o que a gente vê no nível imediatamente acima. E isso vem, e assim, por trás desses campos políticos, você tem movimentos sociais. Então, o ambientalismo ele está totalmente ligado ao surgimento de políticas ambientais, pressionadas por esse movimento social chamado ambientalismo. Quando o desenvolvimento e meio ambiente começam a se integrar em políticas de sustentabilidade, será que esses movimentos individualmente seguem tendo sentido? Seguem cumprindo um papel? E eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Se a gente olhar no campo da ciência, tradicionalmente, a ciência e a geografia, a área de vocês, é muito interessante, porque ela justamente é a ciência que se propõe a juntar esses dois campos, mas, tradicionalmente, a gente lá na biologia é ciência natural. Eu me lembro, há muitos anos atrás, na época que eu ainda era um estudioso de fotossíntese e tal, um dia chegou uma estudante de sociologia na minha sala, ela falou, professor, estava fazendo uma pesquisa no Lattes, encontrei o seu nome, vi que o senhor dá aula de ecologia vegetal, trouxe aqui 5 perguntas para o senhor para uma pesquisa que eu estou fazendo. Primeira pergunta, disse ela, quando o senhor dá aula de ecologia vegetal, o senhor inclui as pessoas? Eu falei, ai meu Deus do céu, falei, deixa eu pensar. Falei, guarda as 4 outras perguntas para a semana que vem, porque eu vou ter que pensar um pouco sobre essa. E, de fato, eu estava falando sobre planta boa parte dos tempos. Raramente eu envolvi o ser humano nas minhas aulas. Então, a ciência natural está num campo, enquanto que a ciência social na outra. Assim, provavelmente, para algum colega cientista social, se fosse ele perguntado se incluía as plantas ou os animais na aula dele, a resposta provavelmente seria não. Naqueles tempos, né? Isso, anos 90 e tal. Hoje em dia essas coisas são mais integradas. Mas, de qualquer maneira, quando as ciências naturais e sociais começam a se encontrar, emerge, há cerca de 30 anos atrás, esse campo chamado ciência da sustentabilidade, que justamente se propõe a tratar desses diferentes componentes em conjunto, o que é super difícil, porque são diferentes linguagens, diferentes ferramentas metodológicas, diferentes formas de avaliação e tal. E aí na PUC vocês têm a grande vantagem de ter um quadro docente, especialmente aí na geografia, que faz isso, que lida com esse, alguns eu estou vendo aqui na tela, que lidam com essas duas coisas em conjunto. E se a gente olhar do campo de valores morais e de ética, a gente pode pensar na ética humana, que é a ética escrita, que dá base para boa parte da justiça e predominantemente individual. Uma ética do coletivo, ou ainda por cima uma ética ambiental, a ética ambiental não está escrita. Ela vai se dando por jurisprudência, e você tem uma outra coisa escrita aí na forma de lei, mas quando você começa a juntar essa ética humana, individual ou coletiva, com uma ética ambiental, e quando você passa a pensar do presente para o futuro, aí começa a aparecer o que alguns chamam de justiça intergeracional, ou justiça da sustentabilidade, até esse termo eu já vi. E aí você, de novo, tem aqui nesse segundo patamar essas convergências e esses diferentes campos. Você tem políticas da sustentabilidade, ciência da sustentabilidade, um olhar de justiça e de ética voltado para a sustentabilidade, e aí, juntando isso tudo, que a sustentabilidade emerge. E onde isso pode nos levar, eu vou voltar a isso mais à frente, lá no final da nossa fala. Então, isso aqui é uma forma simples assim, da gente tratar isso. E mais lá para frente também eu vou falar que esses módulos aqui individualmente, como vocês veem na setinha aqui ao lado direito, esses módulos individuais eles tendem a submergir na medida em que se dá a emergência da sustentabilidade. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. A convergência, né, dos módulos da política, agora eu vou passar rapidamente por isso. Isso que eu falei da diferença entre política de desenvolvimento e política ambiental, entre esses movimentos sociais, o ambientalismo e o desenvolvimentismo são meio que opostos. É uma coisa muito curiosa você ver que em 72 foi a primeira grande conferência sobre, ela foi chamada O Homem e o Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo. E aí você nota, né, a separação, o homem e o meio ambiente, o homem e a natureza bem separado,
Em 87 surge o conceito de sustentabilidade, da forma como a gente conhece. O oficial, essa palavra apareceu algumas outras vezes, tá? Mas o oficial da ONU é de 87, e no Rio de Janeiro, em 1992, se deu a Rio 92, que era a chamada Conferência de, como é que eles chamaram? Foi Desenvolvimento e Meio Ambiente. Então, vê de novo a separação. Desenvolvimento é uma coisa, meio ambiente é outra coisa. Precisou chegar em 2012, no Rio+20, para a gente ter a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. É incrível que é 25 anos depois do termo desenvolvimento sustentável e sustentabilidade aparecer, que as Nações Unidas fazem a sua primeira conferência sobre isso. Vê que até então essas coisas estavam separadas. E aí o Rio+20, que politicamente foi percebido por muitos como um fiasco, ele pelo menos deu a base para que em 2015 surgissem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que procuram mais integrar os componentes social, econômico e ambiental numa única agenda, e a sustentabilidade, como eu já falei, tem essa ética intergeracional. Esses são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, certamente você já conhece, não preciso discorrer sobre eles, mas eles se agrupam aí em 3 grandes categorias. Você tem os objetivos ligados à biosfera, vamos chamar assim, que são os objetivos 13, 14, 15 e o 6, que é de água. A gente tem os objetivos sociais e os objetivos econômicos, e o objetivo 17, que é o objetivo de parcerias para que sejam alcançados esses vários objetivos nos diferentes países. Nesses módulos da ética, isso que eu estava falando, a ética predominante é kantiana, uma ética humana do presente, e a ética ambiental ela anda muito forte, ela caminha muito, já há várias jurisprudências da Terra, o termo que se usa hoje em dia, jurisprudência da Terra, são episódios em que elementos não humanos processaram atores humanos e ganharam na justiça. Né? E vários países já acontecem em diferentes graus. Então, assim, para vocês terem ideia, países como Bolívia e Equador têm uma legislação da Mãe Terra que dá uma série de direitos à natureza, já faz parte da Constituição desses países. Na Nova Zelândia tem coisa parecida, em países do sul da África também. Aqui no Brasil, o caso mais famoso recente é o caso do Rio Doce, em que uma organização do terceiro setor, chamada Associação Pachamama, lá de Minas Gerais, entrou com uma ação dizendo o seguinte: olha, o Rio Doce não tem voz, então a gente se propõe a falar em nome do Rio, e em nome do Rio a gente processa o Estado pelo acidente que aconteceu. Esse processo está sendo julgado, pelo que eu já ouvi falar, tem uma chance grande de ser ganho pelo Rio. Né? Isso abre uma jurisprudência, e quando se abre uma jurisprudência, você põe a ética existente em xeque. A ética da sustentabilidade é isso que eu estava falando, né? Uma ética que esse filósofo alemão Hans Jonas, nos anos 70, também em 72, é curioso que ele escreveu isso em paralelo à Conferência de Estocolmo. Ele certamente não sabia que estava se dando a Conferência de Estocolmo, não estava envolvido nela, mas esse pensador, ele foi um dos primeiros caras a falar sobre essa ética, que não seria uma ética do presente, mas sim uma ética com responsabilidade intergeracional. E aí uma coisa que desafia um pouco as visões de desenvolvimento sustentável é o argumento que elas deixam de fora um pouco outras visões de mundo, né, que não a visão ocidental. Vocês vão ver nos objetivos do desenvolvimento sustentável que o objetivo 8 é o objetivo de trabalho decente e crescimento econômico. Para algumas visões ancestrais, milenares, o desenvolvimento econômico não é essencial para que as pessoas vivem. Até porque elas se agarram, muitas delas, nesse princípio lá que o Américo Vespucci falou do amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza. Isso não inclui economia. São cosmovisões distintas. Então, alguns desses que eu listei aí, o Swaraj, que é um princípio que está na base da Constituição indiana, o Buen Vivir, que faz parte também da base legal de vários dos países andinos, como esses exemplos que eu dei de Bolívia e Equador, o Ubuntu, que também é presente aí na base política, legal, ética de países do sul da África, e movimentos como o do decrescimento, que esse é um conjunto de economistas, neomarxistas, alguns exilados de Wall Street que passaram a ter uma outra visão e passam a perceber
a possibilidade de um mundo sem crescimento econômico, que talvez o mundo não precisasse ter crescimento econômico se houvesse uma melhor distribuição de renda, que, como a gente sabe, uma proporção muito grande da renda planetária está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Então, essas visões, elas meio que excluem a necessidade de crescimento econômico e, portanto, elas não dialogam, elas são até críticas à visão de desenvolvimento sustentável, como está posta pelas Nações Unidas na base lá dos ODS. Eu concordo com muitos dos argumentos deles, mas a impressão que eu tenho é que se houvesse um maior diálogo entre os pensadores do desenvolvimento sustentável com esses pensadores aqui, ia sair coisa muito boa, mas a fase ainda hoje é um pouco mais de fricção do que de diálogo. No campo da ciência, isso também já falou rapidamente, as ciências naturais são ecocêntricas, as sociais são antropocêntricas, e a gente chega ao ponto de encontrar na literatura esse termo que eu acho que chega a ser engraçado, Human-Nature Coupled Systems. São sistemas acoplados ser humano-natureza, como se a luz das mudanças climáticas e agora a luz da pandemia, se houvesse algum sistema no nosso planeta que não seja acoplado, não tem, são todos acoplados. Por mais que a gente pode ver uma cidade cheia de pedra, a gente está totalmente acoplado à natureza, em maior ou em menor grau. Mas vários cientistas usam esse termo agora nos seus artigos, nos seus livros, para deixar bem claro que eles estão falando de tudo junto e não de uma coisa ou de outra. E, por fim, aí surge essa chamada ciência da sustentabilidade. E a ciência, como sempre, né? A ciência tem suas tensões, os seus dualismos e polaridade. Então, tem esses termos que são meio pejorativos, né? A chamada fraca ciência da sustentabilidade é a ciência da sustentabilidade que leva muito pouco em conta o meio ambiente. É mais social e econômica. E a chamada forte leva em conta também o meio ambiente. Tem um debate, muito da ciência da sustentabilidade ela é mais analítica, descritiva, é mais teórica, e pouco dela ainda é transformacional, ou seja, uma ciência pronta para uso. Ela é, portanto, mais crítica do que aplicada, boa parte das vezes, e tem esse debate, que é um pouco do que eu vou falar a seguir, sobre o campo mais socioecológico, o campo mais sociotécnico, sociotecnológico, e essa necessidade, né, de inter e transdisciplinaridade. Interdisciplinaridade quando se trata de diferentes disciplinas interagindo e transdisciplinaridade quando diferentes setores, né, o acadêmico interagindo com outros setores da sociedade para construir aí a sua ciência. Eu gosto muito dessa classificação aí ao final dos diferentes tipos de conhecimento, que teria conhecimento sistêmico, que descreve os sistemas, e muito da ciência da sustentabilidade ainda faz isso, mas tem uma parte da ciência da sustentabilidade que já dá orientação a quem toma decisão. Então, ela propõe saídas e alternativas, e tem uma ciência que é, infelizmente, feita ainda em menor quantidade, que é a que entrega chaves para processos de transformação já mais ou menos pronto. E agora, para chegar tanto na orientação como na transformação, essa ciência precisa construir um diálogo com atores interessados em que a transformação aconteça, né? Para que isso de fato... Então, isso torna essa ciência forçosamente transdisciplinar. E a gente volta aqui ao nosso diagrama, e aqui já no terceiro nível, né? Aqui já chegando no topo da pirâmide, o que eu indico é que a sustentabilidade, como a gente conhece, ela precisa encontrar um diálogo entre os objetivos lá da ONU com essas outras visões de mundo que são um pouco excluídas. E se isso vier a acontecer, o que pode vir a acontecer depois? Qual seria o próximo passo pós-sustentabilidade? Eu vou trazer um pouco uma ideia sobre isso para vocês no fim da nossa fala aqui. E aí, como eu disse mais cedo, diferentes módulos convergindo, eles e emergindo novidades, os módulos individualmente somem. Então, tudo que eu botei entre aspas aí do lado esquerdo são termos que a gente encontra na literatura, tem livros até com esses nomes. Então, outro dia encontrei um livro chamado A Morte do Ambientalismo. Não acho que tenha morrido, né? Eu conheço gente ainda, eu até pouco tempo militava, atuava numa organização que era praticamente estritamente ambiental, chamada Conservação Internacional, que mudou. Assim como a WWF mudou, o próprio Greenpeace mudou, e essas organizações todas elas passam hoje a incluir o ser humano na sua agenda. Então, estão se tornando cada vez mais organizações de desenvolvimento sustentável do que propriamente de conservação. Mas o ambientalismo a gente ainda vê por aí, mas o fato é que ele tem perdido relevância como movimento social, porque o discurso de proteção da natureza só, sem trazer
bem-estar para o ser humano, ele já não é um discurso que emplaca mais, nem politicamente, nem financeiramente e tal. Então, ele começa a submergir, ele começa a perder relevância. Não é que tenha sumido, não vai desaparecer, mas fica menos relevante. E se isso acontece com o ambientalismo, a ciência da conservação, que é a ciência que dá base para o ambientalismo como movimento social historicamente, será que essa ciência ela vai seguir sendo uma ciência relevante? Em qual grau ela vai ser relevante se ela não levar em conta na sua formulação componentes relacionados ao bem-estar das pessoas, por exemplo? Também se fala muito sobre o fim do capitalismo, que está chegando ao fim. Se assim é, o que dizer da economia do desenvolvimento como ciência? Fim do comunismo, o comunismo acabou? Se assim o é, o que está acontecendo com o neomarxismo como ciência, como linha de pensamento? E mais do que isso, tem os pensadores que falam no fim do futuro. Sigmund Bauman falou isso numa palestra aqui no Rio de Janeiro em 2014, muito interessante. E eu falei, nossa, caramba, que horror. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E não é exatamente, o fim do futuro não é exatamente o fim do mundo, mas é quando as várias utopias que a gente namorou com elas, você fala, caramba, não sobrou nenhuma. As utopias todas estão indo embora. Assim, o que vai ser a próxima coisa? E eu tenho a impressão, eu venho tanto falando sobre esse fim do futuro, mas eu nunca tinha sentido ele. Porque eu vivo sonhando, então eu sempre tinha uma utopia. Cara, com essa pandemia, assim, essa realidade parece que é jogada na cara. Tu fala, meu Deus do céu, o que vai ser amanhã? Não sei se eu vou dar aula semestre que vem, se eu vou estar aqui dentro de casa, não faço a menor ideia. Você acabou o futuro. E a gente meio que vai vivendo um dia atrás do outro, uma situação muito curiosa. E o Bauman falou sobre isso há 5 anos atrás. 6 anos atrás, na verdade. E tem um livro que eu tenho ótimo aqui em casa também, chamado A Morte da Utopia. Esse, para mim, é o mais duro. Eu comprei para me punir com ele, sabe? Eu chamei essa sensação, não há projeto. De uma certa maneira, para mim, eu acho equivocado isso, porque eu acho que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, são um projeto. Os 195 países do mundo assinaram debaixo deles. Os países estão dizendo que em 2030 a gente vai ter alcançado aqueles 17 objetivos que eu mostrei para vocês lá atrás. A gente vai ter pobreza zero, a gente vai ter reduzido as várias desigualdades, a gente vai ter saúde e bem-estar para todo mundo, a gente vai ter todo mundo educado, a gente vai ter a natureza conservada. Será que a gente vai conseguir isso em 10 anos? Se não der em 10 anos, às vezes dá em 20 ou 30, desde que você tenha um objetivo para andar nessa direção e as ações coerentes com isso. Então, para mim, segue havendo uma utopia, para mim é a utopia da sustentabilidade, mas que, óbvio, ela posta em xeque todo dia pelos erros incontáveis que a gente, como sociedade, comete. Mas eu não gosto de acreditar no fim do futuro. Agora que eu tenho que dar o braço e torcer em meio a essa pandemia, eu tenho, que a sensação é bem essa. Então, agora vamos entrar no sistema socioecológico. Eu acho que é como é que a gente pega esse pensamento, essa coisa toda, e junta numa maneira de trabalhar, né? E os sistemas socioecológicos, eles procuram examinar os sistemas de estudo a partir dessa perspectiva de integração entre o ser humano e a natureza. Então, isso que eu falei, que a ciência natural está aqui, a social está aqui, elas trabalham separado. Se você trata um sistema, qualquer que você trabalhe, como sistema socioecológico, você vai ter que juntar as duas coisas. Você vai ter que usar elementos da ciência natural, da ciência social, ferramentais das ciências mais exatas e assim por diante. Você vai ter que juntar isso tudo. Então, esses sistemas são sistemas que têm elementos humanos e elementos ditos naturais, não humanos, vamos dizer assim. E dentro dessa ciência da sustentabilidade, né, a forma de estudar esses sistemas tem essa divisão de campos também. Tem as pessoas que estudam sistemas socioecológicos e tem as pessoas que estudam sistemas sociotécnicos ou sociotecnológicos. Esses sociotecnológicos eles têm muito a ver com a interação entre a ciência e a tecnologia e a sociedade. E assim, trocando em miúdos, em geral, eles estão falando sobre uma transição para baixo carbono. Um mundo intenso em carbono, você passa a ter uma ciência e uma tecnologia que se propõe a reduzir a intensidade no uso de carbono, que é complementar, mas é diferente da coisa socioecológica, que não é necessariamente de baixo carbono, ela pode até vir a ser, mas ela está mais preocupada em entender atores, entender uso, entender governança, entender relações culturais até entre o ser humano e a natureza num dado sistema, seja ele qual for. O que eu acho que a abordagem de sistema socioecológico, por vezes, escorrega,
é que muito do que eu vejo na literatura tende a tratar, inclusive na Ostrom, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tende a tratar as coisas da natureza exclusivamente como recurso. E a gente percebe que nem sempre assim é, né? Seja assim, não precisa nem falar de povos indígenas e de outros povos locais e tradicionais, nós mesmos, né? A gente tem uma relação, a gente que é daqui do Rio, tem uma relação com o mar ou com a floresta que não é necessariamente uma relação de recurso, né? Ou de uso. Tem uma relação, às vezes, até espiritual, mitológica, religiosa. Tem um artigo lindo que dois colegas meus fizeram sobre os chamados serviços culturais no maciço da Pedra Branca, e eles constataram que boa parte do uso do maciço da Pedra Branca pelas pessoas é menos pelo turismo, mas mais para fazer cerimônias religiosas, perto da água, perto da floresta. Então, isso não é necessariamente, não dá para se chamar isso de um recurso, né? É um outro tipo de relação. E, às vezes, os estudos em sistema socioecológico, por vezes, esquecem ou não levam em conta o componente cultural que está envolvido nesses sistemas. E aí, dentro disso, esse conceito de serviços ecossistêmicos é um conceito muito importante em toda a lógica dos sistemas socioecológicos, né? E quando se fala em serviço ecossistêmico, também é um termo um pouco questionado por vezes, porque ele dá a impressão para muitos de comoditização da natureza. Então, a natureza presta serviços para o homem. Então, a água, os polinizadores que geram alimentação para nós, são serviços. E aí, se é um serviço, isso tem um valor. Se tem um valor, em tese, você talvez possa transformar num preço. E aí você começa, de novo, a trazer a lógica capitalista para uma coisa que tem valores que não são tangíveis, como alguns desses valores mais espirituais, emocionais, religiosos, até que eu mencionei aqui mais cedo. Mas, de qualquer maneira, esse conceito de serviço ecossistêmico é um conceito muito importante e ele cola, é o que o Mário Bung também chama de conceito cola, ele cola esses diferentes componentes sociais e naturais dentro de uma mesma perspectiva, dentro de uma mesma lógica essa dos sistemas socioecológicos. E aí, nisso, eu acho que vale a pena destacar, eu acho que talvez seja tem vários tratamentos para esses sistemas socioecológicos, mas eu acho que o que tem ganho mais notoriedade, especialmente nos últimos anos, é o que essa pesquisadora norte-americana chamada Elinor Ostrom propôs. É um dos artigos que eu passei para o Alex também, mas foram tantos assim que eu falei, não, ele vai passar para vocês aos poucos, né, à medida que vocês tiverem interesse em ler. Mas a Ostrom, em 2009, ela ganhou o prêmio Nobel de Economia ao desenvolver essa ferramenta para tratar, essa lógica, vamos chamar assim, para tratar de sistemas socioecológicos, que é uma lógica que é relativamente, assim, visto hoje, parece muito simples, mas é assim, um pensamento muito rico dela. Ela vê 4 partes, né? Dentro de um sistema socioecológico, você tem 4 partes principais. Você tem as unidades de recurso lá na esquerda. Aliás, vamos começar de cima para baixo. Você tem os sistemas de recurso, de um lado, e esses sistemas de recurso, eles são compostos em unidades de recurso. Vê bem que ela usa a palavra recurso direto aqui. Então, você tem um sistema de recurso e esse sistema é dividido em unidades. Do outro lado, aqui do lado direito da nossa figura, você tem sistemas de governança e esses sistemas de governança eles estão relacionados aos usuários desse sistema, que é o que está logo abaixo. O sistema de recursos, o sistema de governança e as unidades, que são usuários e unidade de recursos, isso tudo interage. E essas interações geram determinados resultados. Só que esse sistema socioecológico ele está inserido num determinado contexto social, econômico, político e ecossistêmico. Tá bom? Então, vê bem, para entender melhor o que isso significa. A sua rua é um sistema socioecológico. Mas o mundo também é um sistema socioecológico. Existem diferentes escalas desses sistemas socioecológicos. Então, se, por exemplo, se tiver uma praça no seu bairro que você tem muito carinho por ela, e as pessoas têm carinho por ela, sei lá, algumas de vocês cresceram numa praça, ou brincaram na praça quando era criança, ou namoraram na praça quando eram jovens, ou vão hoje na praça mais velhos para ler um livro, para refletir, o que é que seja, para bater um papo, para jogar dominó, que seja.
essa praça ela tem usuários, né, com esses diferentes fins. Para que aquilo funcione bem, ela precisa de um sistema de governança. Essa governança, às vezes, vai estar escrita na forma de lei, é o prefeito que toma conta, é o subprefeito do bairro que toma conta. Mas, às vezes, não tem ninguém que tome conta, e aí vocês juntos se organizam para tomar conta. E aí você tem um sistema de governança que é meio que de baixo para cima. Então, você tem sistemas de governança que são mais centralizados, de cima para baixo, outros são mais de baixo para cima. Mas tudo isso depende dos usuários. Você pode não ter sistema de governança nenhum também. Quando os usuários não ligam muito, o negócio fica ali meio que à deriva. E aí essa praça, qual é o sistema? Então, assim, o sistema de recurso, no caso, é a praça, né, que a gente está falando aqui. E quais são as unidades de recurso? Então, a praça pode ter árvores, né, que traz sombra e traz bem-estar. Ela pode ter bancos, onde as pessoas sentam. Ela pode ter aparelho para as pessoas fazerem algum exercício. Ela pode ter alguma caixa de areia no chão para as crianças brincarem. Isso tudo são unidades de recurso nessa praça. Então, como que esses usuários interagem por conta dos diferentes interesses que eles têm, vai gerar diferentes resultados. Agora, se essa praça está num país como o Brasil, que é um determinado cenário social, econômico, político, ou se ela está num país como a Noruega, que é outro, você há de conviver comigo que são contextos diferentes. Né? Ou se está numa determinada parte do Rio de Janeiro mais rica, ou numa parte do Rio de Janeiro mais pobre, também o contexto é diferente. Se essa praça está num sistema totalmente urbano, ou se ela está numa cidade com caráter mais rural, essa relação aqui do meio também é diferente. Então, o sistema socioecológico ele varia muito dependendo do contexto. E as interações dentro dele vão depender dos atores, do sistema de governança, dos recursos disponíveis, mas também desse contexto maior, social, econômico, político e ambiental no qual elas estão inseridas. Eu acho que aliás, a genialidade em geral está na simplicidade, né? E o que eu acho que a Ostrom fez foi tornar simples um negócio que é altamente complexo. Ela jogou dentro do mesmo pacote, aí com uma simplificação necessária, uma série de elementos que de fato compõem. Então, assim, se você for olhar para a praça do seu bairro, vamos supor que você tem um olhar mais biológico, né, como um lugar que tem algumas espécies ali que são importantes, porque são espécies ameaçadas, ou porque são espécies que tem pau-brasil, que tem a ver com a história, com a cultura do Brasil e tal. É um tipo de olhar. Agora, se você for querer pautar a governança dessa praça só em cima disso, você provavelmente vai ter problema. Porque tem a pessoa que está indo ali para ler, tem a pessoa que está indo ali para levar a sua criança para brincar, tem a pessoa que está indo ali para namorar. Então, assim, como que esses diferentes interesses são atendidos por um local só e fica todo mundo satisfeito, sem briga? E ainda por cima a natureza é bem conservada, em bom estado. Então, entender esses diferentes atores, esses diferentes interesses, esses diferentes recursos, é justamente a ciência que está por trás, ou a pesquisa que está por trás desses sistemas socioecológicos. Dá para entender isso numa boa? Tem alguém que quer expressar alguma dúvida nessa altura ou está tranquilo? A gente pode voltar. No final, se tiverem alguma dúvida, alguma discordância, a gente pode voltar isso mais para frente aí. Eu vou acelerar. Então, esse slide, o que ele mostra é isso. Quer dizer, tem essas várias caixas dela. Eu vou deixar esse slide com vocês. Vocês vão ver isso no artigo também. Não preciso olhar aqui no slide, é muita palavra, mas o que eu quis mostrar para vocês aqui com esse slide é que para cada um desses elementos que tem no diagrama da Ostrom, sistema de recurso, unidade de recurso, interação e resultado, sistema de governança, usuário, para cada um desses tem várias coisas que você pode observar e o que ela propõe é uma espécie de manual do que você pode estar olhando na hora que você vai avaliar um determinado sistema socioecológico. Não precisa ser tudo isso, às vezes vários desses aí não vão ser relevantes para o seu sistema, mas essa é uma forma de orientação que ela dá a como abordar um sistema socioecológico desse. Então, indo já aqui para a nossa reta final, queria falar um pouco sobre conceitos que sempre aparecem quando está se discutindo o sistema socioecológico e que às vezes geram alguma confusão. O conceito de adaptação é um conceito que é super importante. Então, adaptação é um processo de ajuste a impactos existentes ou esperados. Então, adaptação é a nossa capacidade social de evitar ou moderar dano. Então, agora, o que a gente está fazendo aqui, nesse instante,
faz parte de um processo adaptativo, né? Uma aula que era para ser ao vivo, a gente está usando esse mecanismo para se adaptar a uma circunstância que oferece risco, que é a da pandemia. Ao usar essa ferramenta, a gente está evitando um dano, que seria esse dano de pessoas adoecerem por estarem próximas umas às outras. Assim, basicamente, é isso. Então, hoje você vai falar em adaptação à mudança climática, você hoje vai falar a adaptação a risco de desastre. Então, essa palavra adaptação é muito usada do ponto de vista social, e os sistemas socioecológicos, eles são sistemas adaptativos. E maior é a capacidade de adaptação do sistema socioecológico, quanto maior for a capacidade de relação, e de boa relação, principalmente, entre os usuários. E vai ser maior quanto mais os usuários levarem em conta a importância que a natureza desse sistema socioecológico tem para eles. Então, se os usuários todos concordam que a gente vai desmatar tudo num determinado local, isso vai se voltar contra eles. Então, não basta concordar, tem que ter uma linha de base ali de bom senso, bem informada, com base científica, essa coisa toda, para você ter um bom processo adaptativo. A resiliência é a capacidade que um sistema socioecológico tem de continuamente estar se adaptando dentro de determinados limites, quer dizer, sem que ele se transforme. Então, na física, né, e na biologia também, a gente usa muito resiliência como velocidade de retorno ao estado inicial. Nesse sentido aqui, não é exatamente isso. Né? Ela tem mais a ver com elasticidade, até onde o sistema vai sem romper a sua trajetória. Tá? Então, a gente, hoje, a gente está, nessa pandemia, a gente está no limiar. A gente está passando por um processo de adaptação, a gente está se demonstrando resiliente, mas pode ser que a gente ultrapasse os nossos limites aqui. Pode ser. E se isso acontecer, a gente começa a adotar uma nova trajetória. O que seria uma nova trajetória? Se no caso aqui de aula, talvez aulas desse tipo sejam mais comuns do que eram no passado. Isso pode ter a ver um pouco com resiliência, mas se essas aulas mudarem muito, né? Se passar a ser sempre assim e não mais presencial, aí transformou. É quando a gente ultrapassa o limite e adota uma nova trajetória. E transformação, muitas vezes é bom, mas nem sempre é. Então, quando a gente fala em transformação, tem que ter isso claro, nem sempre é para melhor. Novas trajetórias podem não parecer boas para todo mundo, mas o ser humano está constantemente fazendo isso, a gente muda. Né? Uma outra coisa que é importante dentro desse corpo de conceito, eu falei anteriormente, tem trânsito entre essas escalas, do local para o global. Né? Essas coisas mudam. Então, a gente pode falar em adaptação na sua casa, no seu bairro, como uma adaptação planetária às mudanças climáticas, por exemplo. A gente pode avaliar que a nossa sociedade, o grupo aqui da PUC, ou dessa disciplina, um grupo super resiliente, vocês estão chegando ao final de um semestre com sucesso, apesar dos pesares, é sinal que vocês são muito resilientes. Mas talvez no mundo todo a gente esteja sendo também bastante resiliente. Então, essa resiliência local de vocês na PUC contribui para a resiliência global e vice-versa. Né? Agora, ainda assim, quando a gente começa a ter transformações locais na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de lidar uns com os outros, a gente, às vezes, a gente vai estar entrando numa fase aí de transformação, que é o que eu acho que um pouco está ocorrendo hoje. Então, esses são 3 conceitos muito importantes dentro da avaliação de qualquer sistema socioecológico, levando em conta que uma escala afeta muito a outra. E aí, em meio a isso, como essa ciência toda é um bocado nova, tem um monte de conceito e terminologia que, assim, eu não vou querer chatear vocês com isso, mas são coisas que estão em construção, então vocês vão ver vários desses termos que estão aí na tela. Algumas vezes eles parecem sinônimos, algumas vezes eles de fato são sinônimos, outras vezes não são, outras vezes eles são uma etapa.
E isso às vezes confunde um pouco, sabe? Mas faz parte. A ciência é assim mesmo, especialmente quando está lidando com uma ciência nova. Mas o que eu quero dizer para vocês é que mais importante do que esse monte de nome é conseguir perceber a existência de sistemas que são de fato integrados, homem e natureza, sistema socioecológico, todo sistema sobre a face da Terra é um sistema socioecológico, em maior ou em menor escala. E dentro desse sistema socioecológico tem componentes tecnológicos. Então, o ideal é você trazer a discussão de um campo para o outro, que é o absurdo que acontece com a discussão de mudança climática, a discussão de política hoje de mudança climática. Você tem um campo que é o da mitigação, que é o baixo carbono, e tem um campo que é o da adaptação, que é tornar a vida das pessoas melhores. E essas duas coisas não dialogam quase. Dentro do próprio IPCC a gente passou muito por isso. Agora tem um novo grupo no IPCC, eu tenho a impressão que se vem trabalhando para mudar essa lógica, mas são campos de saber diferentes até. Mas na sociedade essas coisas estão todas misturadas e a gente tem que aprender a juntá-las de novo, né, na hora do estudo. E agora vamos falar finalmente aqui sobre os 3 amanhãs. Vou ser bem rápido, sei que meu tempo aqui já estourou um pouquinho. O arcabouço dos 3 amanhãs é esse. Você tem um eixo de incerteza embaixo, você tem um eixo de ignorância ali no eixo Y. Quer dizer, você parte de um ponto zero e ele aumenta, né? Então, assim, quando a incerteza é superficial e a ignorância é rasa, é pouca, a gente está olhando para um amanhã que é o chamado de presente estendido. Então, assim, daqui a 1 minuto, ou vamos dizer, daqui a 5 minutos, quando a minha fala terminar, a gente consegue fazer uma boa previsão do que vai acontecer. Vão ter perguntas, a gente vai bater um papo e tal. Então, a gente consegue imaginar, esse é o chamado presente estendido. Você botar numa outra escala, esse presente estendido pode ir mais além. Então, o que a ONU está falando, que em 2030, né, a gente vai ter pobreza zero, essa coisa toda, isso a gente vai ter que caminhar nesse nosso futuro bem próximo, que é o primeiro amanhã, para a gente chegar. E tem 10 anos para fazer isso. A gente pode falar que esses 10 anos são um presente estendido. Mas aí ocorre a pandemia, aí tu fala, caraca, e agora, cara? Né? Assim, o que vai acontecer amanhã? Então, de uma hora para outra, o presente estendido se achatou. Né? É isso que está hoje acontecendo. E aí, quando aumenta a incerteza, quando a incerteza passa de superficial para pouca, e quando a ignorância passa de quase zero para superável, a gente começa a pensar em futuros plausíveis. Então, hoje a gente consegue imaginar alguns futuros depois da pandemia. A gente pode pensar um futuro em que tudo volta a ser como era antes, que eu acho muito pouco provável, de um lado, e a gente pode pensar um futuro muito duro, que essa distância social se mantém. Mas só que no meio, entre uma coisa e outra, tem todo um gradiente de coisas possíveis. A gente pode imaginar esses futuros. Isso é chamado de futuro plausível, futuro familiar. E mais para frente, quando a incerteza é profunda e a ignorância é insuperável à luz do que a gente dispõe de ciência hoje, a gente está falando de um futuro impensado. E o que é estranho é como esses 3 amanhãs se achatam num período como esse da pandemia. Eu arrisco a dizer que, assim, janeiro de 2021, para mim, Fábio, é praticamente um futuro que eu não consigo pensar nele direito ainda. O meu futuro plausível está operando agora num campo de agosto. Assim, em agosto pode ser que a gente volte a se ver, sabe? Mas eu não tenho bem certeza. Então, isso muda para a gente. Então, esses são os 3 amanhãs de um tempo pós-normal. Está no meio desse tempo pós-normal. E está há 30 anos nesse tempo pós-normal, na verdade, segundo esses filósofos do futuro dizem. Mas agora a pandemia parece que achatou a gente contra a parede e a perspectiva de futuro está mais curta. Esses tempos pós-normais, é isso que eu tinha falado antes, né? São tempos de contradição, caos e complexidade. Quer dizer, a maior contradição do nosso tempo é que a gente nunca dispôs de tanta ciência e tanto conhecimento, a gente nunca foi tão ignorante sobre o nosso amanhã. O caos é isso que a gente conhece, está todo mundo maluco com velocidade, trânsito, e com agendas lotadas e com a internet botando a gente conectado o tempo todo e trabalhando 24 horas por dia, antes até da pandemia, e agora isso mudou um pouco, mas de qualquer maneira a gente continua caótico. E a complexidade que é finalmente a humanidade perceber que se a gente apertar um botão mal apertado aqui, isso tem um impacto lá na África ou do outro lado do mundo, onde quer que seja, tudo muito conectado e tudo muito complexo. E essa é a definição de um tempo anormal.
E, óbvio, acho que essa constatação aqui desse artigo do meu colega Matthew Koloff, lá da Austrália, é que em tempos pós-normais, para a gente lidar com os desafios de um tempo pós-normal, a ciência normal é pouco provável que ela ajude muito imediatamente nas transformações que a gente precisa. Então, você precisa de uma ciência pós-normal. Que ciência é essa, né? E aí, essa ciência, o Kuntovics e o Havertz, eles falavam nisso, que a ciência pós-normal é uma ciência de fatos incertos, valores em disputa, interesses grandes e decisões urgentes. Esse é o tempo no qual vocês que estão ligados à ciência estão tendo que lidar, né? E eles falavam em fatos incertos. Bem, eles não estão falando em fake news aqui, o que eles estão falando é isso. Se, por exemplo, eu já não sei mais se o ovo é bom ou mal para colesterol, por exemplo, tanta novidade, tanta informação que aparece que você não sabe direito por onde vai, né? Os valores estão todos em disputa e por aí vai. E essa é uma ciência que trata de complexidade, ela é transdisciplinar e a ciência pós-normal espera-se que ela informe a tomada de decisão e a sociedade em geral. A ciência da sustentabilidade, a chamada ciência da sustentabilidade, gosta de se encaixar nesse perfil aí. Eu sigo achando que, quando minha bola de cristal aqui, que entre 2020 e 2030 a gente tem o tempo aí para construir a tal da sustentabilidade de fato. 10 anos é muito pouco tempo, mas se a gente olhar 10 anos atrás, há 10 anos atrás a gente não contemplava acordo global nenhum. Tinha acabado de acabar a Conferência de Copenhague, que tinha sido um fiasco. Em 10 anos andou muita coisa. Se a gente olhar no espaço de 30 anos, até 2050, né, ser sustentabilidade a nova normal, fala, putz, impossível. Há 30 anos atrás, 42% dos habitantes do mundo eram pobres, de acordo com os critérios da ONU. Hoje, 7% são. De fato, tem 3 coisas que a gente não conseguiu melhorar no planeta. Uma, emissão de gás estufa, que segue aumentando. 2, perda de biodiversidade. O Brasil hoje é responsável por 50% do desmatamento do mundo. 3, desigualdade social. O mundo reduziu a pobreza, mas a desigualdade social conseguiu aumentar. Essas 3 são as únicas 3 coisas que a gente não melhorou no planeta. Todas as outras continuam com muito problema, mas melhoraram. Então, talvez a gente possa, num espaço entre 10 e 30 anos, fazer essas transformações, a ponto de chegar em 2050 e evitar esse cenário do mundo acima de 2 graus, ultra desigual e com tudo quanto é tipo de crise climática e social. E pondo isso num outro idioma, esse é meu último gráfico, eu tenho a impressão que entre 2020 e 2030, meio que o tempo, que seria aquilo que estou chamando de presente estendido, seria o tempo da gente regenerar o planeta, regenerar Gaia, vamos chamar assim, a gente perceber de fato que o planeta é todo interconectado, interdependente, os seres e os não seres sobre esse planeta, e que a gente precisa regenerar os laços que nos ligam. Para isso a gente precisa se regenerar como pessoas, a gente precisa se curar. Né? E essa pandemia é um sintoma de doença que para mim vai muito além da doença virótica só. A gente precisa passar por essa regeneração para que a gente possa, entre 2030 e 2050, a gente se perceber e viver de fato como uma biosfera com Gaia. E quem sabe, se a gente alcançar isso, aí sim entra num futuro impensado, onde a gente consegue colocar toda a tecnosfera e a noosfera são 2 propriedades que emergem da biosfera, e a tecnosfera emerge de nós, humanos, uma coisa que difere a gente das outras espécies. A gente botou um monte de aparato tecnológico sobre o planeta, só que a gente historicamente usa mal. A essência da tecnologia, a definição de tecnologia é uma coisa que o ser humano cria e desenvolve para melhorar a sua vida. A gente só consegue piorar a nossa com tecnologia. Imagina se a gente coloca a tecnologia a bom serviço. A serviço de fato de nos integrar, de nos conectar e de ajudar a reparar os danos que a gente causou sobre nós mesmos e sobre a natureza. De maneira a integrar o pensamento existente na Terra, o pensamento humano e não humano. E aí isso se chama de noosfera, que é essa esfera da consciência que o planeta, eu gosto de acreditar que o planeta tem essa consciência, que ela é mais do que o somatório das várias consciências que estão por aí. Ela é uma propriedade emergente dessas consciências. E quem sabe a gente se integrando com a natureza de novo, a gente consiga chegar a esse estado. E eu agradeço a vocês, me desculpa que acho que eu estendi um pouquinho, mas se ainda houver algum tempo, eu fico à disposição aí de vocês para a gente bater um papo e tirar dúvidas e assim por diante. Muito obrigado.